Então, rapaziada, esse é o primeiro vídeo do canal, então provavelmente não vai ser muito bom. Estou fazendo sem pauta, estou fazendo sem porra nenhuma. Não tem, como é que eu vou dizer, não tem roteiro, mas é um assunto que eu decidi falar porque eu acho que é importante, né? Então vai ser tudo de cabeça. E o assunto é sobre o churrascamento no Brasil, como evitar se auto-churrascar no Brasil. Vamos lá. O Brasil é um país extremamente desigual, e um país está com uma economia extremamente problemática. O mundo inteiro está com uma economia extremamente problemática por diversos fatores. Se você entende da questão monetária, da questão dos bancos, da moeda fiduciária, você sabe por que o mundo está desse jeito. Só que isso acomete principalmente os jovens. Então, a gente tem vários fatores no Brasil, como por exemplo a perda do valor do diploma, a questão da economia desindustrializada. Aí tem várias pessoas que elas estão estudando por anos e anos e anos e no fim elas vão conseguir praticamente nada. E isso é algo que desanima muito. São vários fatores, vários fatores que se juntaram todos de uma vez nessa geração e sem contar a cobrança das gerações mais velhas que apontam o dedo, tals. Então, eu quis fazer esse vídeo, esse primeiro vídeo do canal, para tentar ajudar um pouco o pessoal. E o que eu posso falar é: tenha, não se cobrem tanto, mas também não parem e tenham a consciência de que não, o problema não vai ser resolvido rapidamente, certo? Não vai acontecer uma mudança drástica na sua vida de uma hora para outra, por mais que isso pareça algo extremamente difícil de se ouvir. Parece que eu estou tentando desmotivar alguém, mas não é isso. Eu estou falando isso porque você tem que ter a noção de que você vai precisar estar num estado de combate durante uma quantidade considerável de tempo. E também relembrar o conceito de hormese, que é a questão de você ficar mais resistente a um certo estímulo com o tempo. Então, o pessoal jovem ele está passando por essa questão de parecer que está numa roda de hamster. Você está rodando em volta de um mesmo ponto e parece que não está evoluindo. E isso vai causar um certo desânimo em primeiro momento, só que com o tempo seu cérebro ele vai começar a se acostumar com isso e vai ficar mais resistente. Nós ficamos mais resistentes à dor. Tanto é que a diversidade ela sempre foi algo que foi, como é que eu vou explicar, foi apreciado nas culturas antigas. O próprio Horácio ele falava sobre isso, falava sobre como a diversidade ela dá espaço para que seus talentos apareçam. E os históricos também falavam disso, que o homem ele acaba se destacando pelo bom uso que faz da diversidade. Então, no fim, todas essas dificuldades que essa geração está sofrendo, eu acredito que elas vão acabar, né? Gerando uma, um mar de pessoas extremamente proeficientes naquilo que elas fazem. Eu acredito que vão aparecer em breve grandes intelectuais, grandes cientistas, enfim, pessoas de renome em todas as áreas dessa geração. Só que é aquele lance. No momento, tá extremamente difícil. E eu vejo muitos jovens que estão com isso na cabeça e têm até pensamentos de acabar com a própria vida. E eu não acho que isso venha a ser o caso, certo? Eu não acho que tenha uma certa justificativa para alguém acabar com a própria vida. Mas eu entendo os pensamentos depressivos, os pensamentos ansiosos. E o que eu posso falar sobre depressão e ansiedade é que muito disso vem de um sentimento de estagnação. Quando nós nos sentimos estagnados, acontece a questão da depressão e da ansiedade. Então é o que eu falo para vocês, não fiquem parados, certo? O Miyamoto Musashi, ele falava que o caminho da vida é o movimento.
e o caminho da morte seria a estagnação, o sedentarismo. Então, vocês não podem ficar parados, vocês não podem deixar a mente de vocês parada, nem o corpo. E hoje em dia, por causa da indústria do entretenimento, as pessoas elas têm um costume horrível de ficarem estagnadas, ficar parada na frente de uma televisão, ficar parada horas e horas se entretendo, rolando o feed do Instagram sem fazer nada. É divertido, sim, é divertido. E se, numa certa medida, isso não tem malefício, digamos assim. Só que o problema é que esse entretenimento, ele é um certo uso de tempo, da qual muitas vezes você não tem o luxo de, de gastar, certo? O que eu quero dizer com isso? O tempo ele é o seu recurso mais valioso, certo? O seu dinheiro você consegue recuperar, o seu tempo não. Então, o nosso cérebro, ele se desenvolveu, ele evoluiu para fazer com que a gente usasse o nosso tempo em alguma coisa que fosse nos trazer algum benefício, digamos assim, certo? É por isso que tem toda essa discussão hoje em dia em torno da dopamina fácil. Se eu tenho prazer muito facilmente, eu não vou querer fazer nada difícil. E basicamente a indústria do entretenimento é uma fonte ilimitada de prazer fácil. O Unabomber, Ted Kaczynski, ele falou sobre isso. Ele dizia que é graças à indústria do entretenimento que as linhas de produção elas conseguem colocar tanta tensão em cima das pessoas. As pessoas, elas, na nossa geração, elas não conseguem se sentir bem com elas mesmas. Isso é um problema grave. Então, o que eu falo e a forma que eu coloco isso na minha vida é que existem formas mais saudáveis, entre aspas, e formas menos saudáveis de se entreter. Então, por exemplo, se você está lendo um livro, você está adquirindo uma certa quantidade de informação e você está treinando o seu foco. Agora, se você está assistindo, por exemplo, uma série completamente vazia de sentido, que não vai te agregar em nada, você está colocando horas da sua vida ali a troco de pouca coisa. E as pessoas elas têm que ter essa mentalidade de horas, porque as suas horas elas têm um certo valor. O dinheiro ele é uma manifestação física do tempo. Tanto é que nos Estados Unidos, eu acredito que em vários outros países, funciona nesse esquema de pagamento por horas. Você é pago pelas suas horas. Você não é pago, entre aspas, mensalmente. É que no Brasil você também é pago por hora, só que por causa dessa distinção de quanto eu ganho por mês, você não cria essa correlação. As suas horas elas têm um valor imensurável porque as suas horas elas não retornam nunca. Uma vez gastas, elas não voltarão. E se você gasta muito tempo em coisas vazias, isso vai gerar um vazio em você. E isso vai tornar incapaz para você para suportar a sua própria existência. Quando você não estiver recebendo nenhum estímulo, quando você estiver sozinho, a sua existência ela vai ser, de certa forma, extenuante de se suportar. Vai ser algo que você não vai conseguir ficar em silêncio. Correto? É aquela questão que Sêneca falava sobre estar acompanhado de um homem ruim. Se você é uma pessoa que não se comporta como alguém que você queria estar do lado, você vai ter essa sensação. Se você fosse o seu melhor amigo, você gostaria que o seu melhor amigo se comportasse da forma que você se comporta? Se a resposta for não, você vai ter um problema aí. Porque você é a única pessoa que sempre vai estar com você. 24 horas. 24 horas por dia. O tempo inteiro você vai estar com você. Então, acredito que essa é a questão que eu queria passar hoje. Isso é um primeiro vídeo do canal, só pra testar. E eu não fui muito denso no conteúdo. Até porque eu tô testando aqui a questão do áudio, a questão do se eu vou fazer ou não o roteiro. Acredito que eu vou, porque é realmente muito difícil
falar sem ter os tópicos assim para me orientar. Mas eu espero ter ajudado um pouco. Não sei qual vai ser a frequência do canal. Mas se você gostou, deixa o like, se inscreve. E até não sei quando ainda.